Muito boa tarde. Começo por, naturalmente, agradecer a vossa presença e agradecer ao Miguel Morgado e ao Diogo Pires Aurélio a gentileza de aceitarem este desafio, que foi um desafio da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da FNAC, para virem debater um dos artigos da última revista 21 Ter Opinião. A revista já saiu há alguns meses, mas este é um dos vários artigos, penso que há mais que têm essa qualidade, que mantém a atualidade e que continua a valer a pena ser discutido. Refiro-me a um artigo escrito pelo Miguel Morgado sobre o problema da soberania e dos usos e abusos, assim como da discussão em torno do conceito de soberania e também daquilo que é hoje o próprio, digamos, o significado de soberania no mundo em que vivemos. Eu próprio teria algumas questões que gostaria depois de colocar ao Miguel Morgado, mas antes de mais gostava de dar a palavra ao Diogo Pires Aurélio para, enfim, tecer alguns comentários a propósito do tema deste artigo. Diogo? Muito obrigado. Queria agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos os convites para esta conversa, que espero que seja agradável, com o Miguel Morgado e o José Manuel Fernandes, a propósito de um artigo que ele publicou para o último número da revista. E eu limitar-me, pelo menos nesta primeira intervenção, a fazer alguns breves, sublinhar aqueles que me parecem os tópicos mais importantes do artigo do Miguel Morgado e fazer algumas considerações sobre aquilo que nele me parece que está ausente e que, porventura, porque não lhe dá jeito ao argumento dele e que simplifica a arquitetura do artigo. Bom, antes de mais, eu não quero sublinhar, e creio que é o aspecto mais interessante deste artigo, é ele vir relevar a importância de uma ideia e de um conceito que, pelas esquerdas e pelas direitas, é dado como defunto há várias décadas. À esquerda, sobretudo, já vem do século XIX, mas a ideia foi retomada através de textos de autores tão populares como António Negri, Badiou, que no fundo são a recauchutagem do marxismo-leninismo na sua versão mais autêntica do século XIX. Mas o que é mais curioso e mais de estranhar é que a ideia, hoje, a ideia de soberania, é também considerada genericamente obsoleta pelas bandas do liberalismo mais ortodoxo. Portanto, de alguma forma, o Estado mínimo e o Estado zero, o liberalismo e o comunismo coincidem ou voltam a coincidir nesta consideração do conceito de soberania como um conceito ultrapassado e como um conceito ultrapassado do ponto de vista científico ou epistemológico, se quiserem, e perigoso do ponto de vista político. A primeira ideia que eu ressalto do artigo do Miguel Morgado é, portanto, a atualidade desse conceito, quer do ponto de vista teórico, epistemológico, quer do ponto de vista político. Portanto, contra estes adversários que eu mencionei. Para demonstrar a atualidade do conceito, o autor, o Miguel Morgado, procede em três tempos, três passos. No primeiro passo, ele distingue a soberania do poder, na medida em que há poder delegado e há outras formas de poder que não propriamente o poder que consiste na soberania. Não me vou demorar em cada um destes pontos, de resto o artigo não é assim muito grande, pode-se ler com alguma facilidade e remeto para ele, obviamente. Mas, além da distinção da soberania do conceito de soberania relativamente ao conceito de poder, ele distingue igualmente o conceito de soberania da ideia de independência.
São duas distinções que, digamos, são absolutamente pertinentes e que vão ao arrepio, digamos, eu diria, da linguagem comum, em que a soberania aparece como um tipo de poder, poder soberano, e aparece como uma prerrogativa de alguns Estados, de algumas comunidades que são independentes. Ele estabelece a meu ver corretamente, uma distinção clara entre soberania e poder, e quer com o poder, quer com a independência, para reduzir o conceito de soberania àquilo que ele é na sua essência e na sua articulação com toda a teoria do Estado, com uma ideia de unidade e, sobretudo, de unidade jurídica. A soberania nasce, efetivamente, quando, digamos, toda a arquitetura da organização política é organizada a partir de um vértice que é, efetivamente, o vértice que é o soberano. Temos aqui, no fundo, é uma antecipação de uma ideia que é mais popular, que é mais divulgada, a ideia de Max Weber, o Estado como monopólio da violência. Aqui temos uma antecipação, a ideia de soberania aparece como monopólio da justiça, monopólio do fisco e, naturalmente, também monopólio da violência, que permite, digamos, que a justiça seja uma justiça atuante. Portanto, a soberania, essencialmente, como unificação do ordenamento jurídico numa comunidade feita de convicções acerca da justiça, acerca da riqueza, acerca da guerra, acerca de Deus, acerca do mundo, completamente diferentes e que começam a conflituar. Ela não é uma ideia que venha no artigo do Miguel, mas a mim apraz-me bastante o exemplo que aparece frequentemente de se identificar. O Estado nasceu quando o cardeal Richelieu conseguiu fazer um exército formado por hugonotes, protestantes e católicos que marcharam ora contra os protestantes alemães, ora contra os católicos espanhóis ou contra o próprio papado. Nessa altura nós temos, de facto, o Estado e o Estado soberano, ou seja, um conceito de soberania que sobredetermina, como diziam os marxistas, ou seja, que é transversal a várias formas de entender a própria justiça e portanto, tem, naturalmente, um poder também militar e um poder policial para organizar a coexistência entre essas diversas maneiras de olhar para a justiça e para os valores e digamos, para a vida coletiva no seu geral. E, portanto, a ideia de soberania é uma ideia que vem, digamos, estruturar a forma política em termos de racionalidade com base nesse princípio lógico a que se chama a soberania e, portanto, capaz de dar sentido e capaz de unificar conceitos e tendências e fações diferentes. Além disso, a ideia de soberania precisa de traduzir esse princípio, que é um princípio abstrato, mas para ele ser atuante do ponto de vista político, precisa de um outro conceito que o Miguel Morgado também invoca, que é o conceito de representação. A abstração da soberania, naturalmente, precisa de uma ideia de representação, quer dizer, de alguém, de um operador, seja ele um indivíduo, seja ele, no caso da monarquia absoluta, seja ele o povo, no caso de uma soberania popular, ou seja, uma maioria, no caso da democracia representativa, alguém, portanto, uma entidade em que se traduz em que se traduz e que operacionaliza, do ponto de vista político concreto, essa ideia de soberania que, como digo, é uma ideia dos juristas, é uma ideia abstrata, não vou aqui referir os pormenores
das suas origens no pensamento jurídico de Baudin e de Hobbes, poupo-vos a esses pormenores eruditos, para me fixar naquilo que eu julgo ser o essencial. Ora, é em relação a esta, digamos, a esta ideia de soberania que se teoriza como um conceito abstrato e que se operacionaliza através da ideia, sobretudo através da ideia de representação, que é rejeitada pelos vários modelos pós-soberanistas e que têm todos eles em comum a desconfiança, quer perante a representação, que os representantes e as mediações dessa mesma representação. Aqui estou a falar, digamos, de pós-soberanistas tão diferentes como seriam os anarquistas e os vários modelos do comunismo, quer os libertaristas, quer, mais recentemente, todo o pensamento cosmopolita que, no seio do liberalismo e no seio do pensamento tão democrático como John Rawls, surgem várias tendências para quem o conceito de soberania não é menos um conceito menos obsoleto do que ele é para o marxismo puro e duro e, sobretudo, para o Lenin do Estado e Revolução. Ora, feito esta radiografia do tema da soberania, o Miguel faz a aplicação para a questão da União Europeia. E aí ele repara com muita pertinência, e eu sublinho, e eu até diria mais do que isso, a discussão entre soberania e pós-soberania é uma discussão que tende a ser universalizada ou tende a ser falsamente pensada como se ela fosse universal, quando ela é tipicamente uma discussão europeia. A questão da soberania ou de pós-soberania posta em Xangai, presumo, nunca lá estive num congresso, mas presumo que será uma questão mais de conversa fiada ou para os historiadores das ideias que a localizam na Europa. Na Europa a questão tem muito significado, mas com a agravante que na Europa, por vezes, está-se a discutir essa questão como se ela fosse universal, talvez porque se continua a discutir no mesmo registro em que ela era discutida na primeira metade do século XX, em que, de facto, os Estados europeus, pelo menos alguns deles, eram simultaneamente metrópoles. E, portanto, discutindo a questão da soberania na Europa, estavam-se a discutir a questão da soberania no mundo. Ora, não é esse o caso, e portanto, a questão da soberania tem todo o sentido ao nível da China, como qualquer dos BRICS, ou da Coreia do Norte, que é o único Estado que o Miguel menciona, onde se vê mais, digamos, quase por caricatura da soberania, mas é aí que ela é vista autenticamente. Mas na Europa a discussão é entre soberanistas e, como se sabe, e federalistas. O Miguel opõe-se aqui a uma terceira hipótese, opõe-se explicitamente, que é a hipótese de europeístas convictos, como o falecido, ele morreu recentemente, o professor Neil McCormick, que tem uma tese, foi alto funcionário na Europa durante muito tempo, e é um dos juristas da matriz anglo-americana que eu leio com mais prazer, que num livro Questioning Sovereignty, que o Miguel cita a tese de que ele diz que a soberania é, digamos, é algo que o facto de um Estado perder a soberania ou perder partes da sua soberania não implica que outros a ganhem. E não implica sequer que o facto de os Estados europeus estarem a abdicar de parte da sua, estarem a negociar ou a fazer tratados em que comprometem uma parte da sua soberania, não significa que a União em si se tenha transformado num Estado federal. O professor McCormick diz até uma definição muito engraçada que o Miguel
não sei se por economia de espaço, se por pudor, não quis explicitar, mas eu já sou mais velho, posso dizer. Ele tem uma analogia muito interessante, que ele diz que a soberania é como a virgindade. O facto de alguém a perder não quer dizer que outro a ganhe. Foi por pudor que eu não... O facto é que portanto, o Miguel opõe-se a esta tese, digamos, tipicamente europeia, em que, digamos que é uma eliminação progressiva da soberania e sem dor, seria mais ou menos isto. Pelo contrário, o Miguel Morgado defende, e creio que se eu posso chamar, uma tese que vai no sentido de um soberanismo confederal. E, portanto, no artigo dele, termina de resto dizendo que, quando se discute a questão da federação na Europa, os federalistas o que estão é a reclamar uma autoridade soberana. Portanto, e porquê? Porque a soberania dos Estados já não é suficiente e, portanto, seria necessário a solução seria ainda aí não uma solução pós-soberana, mas uma solução de soberania federal americana. Ora, muito rapidamente, porque porventura já estou a usar mais tempo do que aquilo que era suposto, eu faria apenas três tipos de observações sobre esta matéria do artigo que acabei de resumir. Em primeiro lugar, há um aspecto do ponto de vista meramente histórico e de história das ideias que tem muita importância para a questão da soberania e que, ao lado da qual o Miguel Morgado passa, que é toda uma tradição antissoberanista que está subjacente no pensamento europeu soberanista ao longo do século XVII, XVIII, XIX e XX, e que dura, digamos, mais tempo, dura até o século XVIII na Alemanha, na Holanda, e depois da Inglaterra passa para os Estados Unidos, que é um pensamento de origem protestante, designadamente calvinista, e que nunca aceitou a solução estadual como uma solução satisfatória. E essa corrente está presente, por exemplo, em toda a tradição antifederalista americana, que é uma tradição muito descuidada, sobretudo aqui na Europa, em que se tende a pensar se tende a contar aquilo, eu diria agora, acho que posso dizer, a narrativa da Fundação Americana como uma cavalgada gloriosa do Estado representativo. Ora, é efetivamente o pensamento antifederalista, que é um pensamento muito, no fim de contas, é um pensamento antissoberanista. É um antissoberanista e é um pensamento, no fundo, pré-moderno, mas que resiste inclusive, que resiste a transferir poder das comunidades para os Estados, resiste a transferir depois dos Estados para o Estado Federal e resiste, inclusivamente, através de uma guerra, a guerra da secessão, no fim de contas é isso, talvez porventura, mais do que a questão de que sempre se fala que é a questão da escravatura, há aqui uma questão, efetivamente, de anti-representação e de antifederalismo, e, portanto, essa tradição é muito importante para se pensar as questões de soberania hoje em dia. Isso é uma observação que eu faria. Em segundo lugar, há uma questão, esta menos erudição e de mais, digamos, de mais premência de política teórica e prática. Miguel, aqui manifestamente por economia de espaço, porque ele sabe isto também é melhor do que eu, passa ao lado da ambiguidade da questão da representação. A questão da representação é um conceito, é um operador que, digamos, para que a soberania seja algo mais do que um conceito abstrato, portanto pode encarnar num indivíduo com uma coroa na cabeça, como num conjunto de parlamentares, num poder legislativo, precisa desse conceito, que é um conceito de representação.
Simplesmente o conceito de representação é um conceito com o qual nós estamos sempre a esbarrar. Tanto na teoria política como na prática política. Quando ouço discutir e reclamar por outros tipos de, digamos, de sufrágio, por outros tipos de eleição dos representantes, e quando se apresenta isso em termos de que a representação hoje em dia está em crise, pelo afastamento entre os representantes e representados, acho que se deve ter em conta que foi sempre assim. A representação nunca foi outra coisa. A representação nunca foi outra coisa, nunca houve processo, e toda a longa discussão do Estado seja de Kelsen, seja de Schmitt, seja logo na sua origem, é sempre uma questão de como operacionar a representação. Porque a representação, muito rapidamente, tem esta ambiguidade. A representação faz crer e tem um lado da teoria, desenvolve-se como se os representantes, aliás, o termo é de alguma forma, é quase, faz compulsivamente acreditar que existem ali uns fulanos, ou um fulano que vai, digamos, representar, vai defender e vai enunciar os interesses daqueles que os elegeram. Ora, a teoria acena, por um lado, para isso, mas acena também para o seu contrário. É que esses que vão ver eleger, naturalmente fazem, digamos, discutem a partir da sua própria vontade, e, portanto, aqui não se pode deixar de dar razão a Schmitt quando diz que a representação é um vestígio, mas um vestígio muito importante, de regimes monárquicos ou aristocráticos que atravessou a fronteira para os regimes democráticos, e os regimes democráticos não podem viver sem ela. Terceiro e último grupo de observações que eu queria fazer. Eu julgo que, ou pelo menos não apreendi com clareza, qual é, digamos, a tese deste artigo é que a Europa está numa situação de, digamos, de Estados que são constitucionalmente soberanos, que fazem tratados em si, portanto, não sendo propriamente uma confederação típica, mas creio que será o modelo mais aproximado. Mas ele enuncia, no entanto, aquilo que eu posso considerar que um limiar para essa manutenção, digamos, para se poder dizer que um Estado se mantém, do ponto de vista constitucional, com soberania, que é a possibilidade de ele poder sair dessa situação. É um ponto que ele enuncia de raspão, mas que para mim parece muito importante. Qual é o limiar? Quando é que se pode dizer que um Estado pode dizer que ele é soberano, porque pode a qualquer momento, digamos, sair dessa situação? Do ponto de vista puramente jurídico e normativo, a afirmação não me oferece qualquer de dificuldade. Já do ponto de vista prático, não sei se será assim tão fácil eu afirmar que tem um significado do ponto de vista político um Estado que pode, só pelo simples facto de a legislação que provém da União tem que passar pelos Parlamentos Nacionais. Eu penso que há aqui digamos, há toda uma zona cinzenta, e deixo o convite ao Miguel Morgado para fazer um outro artigo, para que, efetivamente, para pensar como é que se pode, até onde este raciocínio dele pode ser, digamos, aplicado à realidade que se vive na Europa. Ou seja, se os Estados que estão suspensos e que estão condicionados por entidades que
que os ultrapassam completamente. Pensei que o Miguel, antes, relativamente à questão, digamos, dos Estados estarem capturados pelos mercados, por exemplo, ele defende-se à partida dizendo que, obviamente, os Estados soberanos nunca foram totalmente independentes e, portanto, a interdependência económica foi sempre, digamos, esteve sempre presente. Não sei se neste momento se poderá ainda falar apenas de interdependência económica, ou se poderá falar de algo mais, não poderá já falar de, eu não queria utilizar palavras muito fortes, mas pelo menos de uma fragilidade da política enquanto tal, que ela poderá estar consagrada na Constituição, mas se ela não tem os meios de se exercer, ela aí será, digamos, uma soberania já tão abstrata e tão conceptual que quererá dizer muito pouco no plano da política efetiva. E já era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Acho que foi uma reflexão, enfim, com duas componentes importantes, fez uma síntese principal das teses e lançou, que criou um conjunto de questões que são um conjunto de desafios também. Não sei até que ponto é que o Miguel quer começar a responder. É a minha vez. Obrigado a todos por estarem aqui reunidos connosco para conversarmos sobre isto. Bem, a primeira coisa que me ocorre dizer é que na próxima ocasião em que a Fundação Francisco Manuel dos Santos quiser que alguém escreva sobre soberania, já não me vai convidar a mim, vai convidar o professor Diego Pizarello. Acho que, enfim, esse problema já não vou conseguir resolver. O que é que eu tenho para dizer sobre isto? Em primeiro lugar, como o professor Pizarello disse, o meu propósito era alertar para uma confusão sistemática e, a meu ver, até perigosa, que se instalou já há muito tempo, é verdade, nas nossas discussões sobre a soberania, e aqui falo de discussões não só, enfim, nas nossas casas e nos debates que há na comunicação social sobre o assunto, ou nas discussões políticas que nós temos no Parlamento e fora do Parlamento, mas também no mundo académico. Eu acho que não tenho a certeza do que é que contagiou o quê, qual foi o domínio que contagiou o outro, mas que existe um problema de crise conceptual, de clarificação sobre este problema, que eu acho que é transversal à Torre de Marfim e depois ao mercado onde as pessoas vivem e falam todos os dias. O meu primeiro ponto era sobretudo esse. Não sei se é demasiado presunçoso dizer que é um ponto pedagógico, mas, enfim, era esse o objetivo. No fundo, dizer que nós não estamos a colocar esta discussão nos termos mais úteis e não estamos a colocá-la nos termos mais rigorosos, sem dúvida nenhuma. Esse era o meu objetivo fundamental, fazer despertar a dúvida de que os termos ocasionais em que estamos habituados a referir para discutir este problema, colocar a dúvida de que eles são mesmo pertinentes, e acho que devemos mudar aqui os termos da discussão. O ponto, eu e o professor Pizarello tivemos esta conversa por mera coincidência há uma semana atrás num colóquio na Faculdade de Direito de Lisboa sobre este ponto. Ele já me ouviu dizer isto, mas enfim, vai ter que me ouvir outra vez. O ponto de partida para explicar o que é a soberania, para tentarmos perceber melhor o que é a soberania, é o mesmo ponto de partida que eu usei para, enfim, já que estamos aqui num debate organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que eu também utilizei para tentar descrever o conceito de autoridade. Acho que eles são paralelos aí nesse aspecto. E qual é o princípio dessa explicação e desse esclarecimento? É que a soberania é um princípio de ordem. É um princípio de ordem. Isto é, a soberania nos termos em que eu a entendo e que julgo que são os termos mais rigorosos para discutir isto, não é aceitável para quem considera, por exemplo, de que as partes do mundo, de que as coisas que compõem a nossa vida cotidiana são harmónicas entre si, são espontaneamente harmónicas entre si. Isto é,
que na interação pessoal, social, nos desejos que nós temos, nos receios que nós temos, nas aspirações que formulamos, nos projetos de vida que formulamos, existe uma enorme probabilidade de todos esses movimentos serem geradores de conflito. E, portanto, os nossos princípios de atuação pessoal e social são princípios de desordem. A soberania aparece, a meu ver, como um princípio externo, um princípio de ordem externo a este mundo que não se consegue organizar a si mesmo de uma maneira espontânea e harmónica. Esta é a leitura que eu faço, por exemplo, dos fundadores do conceito de soberania a partir do século XVI, que eu sei que o professor Pires Aurélio estudou como poucas pessoas estudaram em Portugal. Não sei se ele estaria de acordo com esta minha interpretação, julgo que sim, arriscaria que sim, mas ele depois poderá dizer que a ideia foi sempre... Estes dois autores, sobretudo Pufendorf e, Hobbes e Baudin, que são os originais, e depois eles têm discípulos, Pufendorf é um dos discípulos, partem precisamente deste suposto de que o mundo não se organiza harmonicamente, as partes que constituem o mundo não se organizam umas às outras harmonicamente e, portanto, o que nós teremos sem um princípio externo de ordem será a desordem e o conflito e, portanto, a violência. É por isso que depois há aquela observação que o professor Pires Aurélio fez há pouco, parece que eu estou a empurrar o conceito de soberania para algo muito semelhante ao atributo fundamental que o Max Weber faz ao Estado moderno, como sendo um monopolista da violência. Acho que é esse o ponto de contacto, embora o que eu diria era que parece-me que a análise de Baudin a este fenómeno, ou a de Hobbes, é infinitamente mais profunda do que a de Max Weber. Mas este princípio de ordem é o sustentador de uma unidade política, de uma unidade jurídica, sem a qual a tal desordem de que eu falei, o tal conflito irão instalar, e irão instalar de uma maneira violenta. Mas o meu ponto é que essa unificação política e jurídica está ao serviço, e a meu ver, desde o início da formulação do conceito de soberania, está ao serviço não de um projeto político e social da comunidade como um todo homogéneo, embora tenha havido essa tentação a muita gente que pegou no conceito de soberania, não me parece de todo que seja essa a intenção de Baudin ou de Hobbes, e também não de Pufendorf, já que mencionei Pufendorf há pouco. Mas a ideia é precisamente a contrária, é que só em condições de unidade política e jurídica e, portanto, de estabilização das relações sociais, é que é possível fazer conviver a diversidade que emana do exercício de liberdade de cada um e dos grupos sociais. E por isso é que eu sempre gostei de uma expressão que encontrei há uns anos, para descrever esta tarefa da soberania, e a meu ver é a tarefa fundamental, por isso é que eu insisto sempre tanto em separar a soberania da independência, que é a tarefa de federação da diversidade. Não é? A sociedade gera espontaneamente, isso sim, a diversidade, as pessoas pensam de maneira diferente, têm concepções do bem diferentes, têm concepções de justiça diferentes, vão adorar deuses diferentes. No entanto, todos esses movimentos são, mais tarde ou mais cedo, princípios de desordem, e eles têm de ser ordenados segundo um princípio externo de ordem, e isso significa que no final nós temos uma sociedade livre, precisamente porque é uma sociedade onde a diversidade pode ser federada. Esse acho que é o ponto inicial a partir do qual eu parto, e parece-me que é, do ponto de vista filosófico ou ontológico, se quisermos dizer assim, aquilo que vai separar de uma vez por todas os soberanistas dos pós- ou anti-soberanistas. Já agora queria dizer uma coisa sobre aquela observação do professor Pires Aurélio de que eu teria esquecido a tradição anti-soberanista. Aí não foi uma questão de pudor, foi uma questão de espaço. No entanto, ele deu um exemplo que a mim parece-me que é ambíguo, que é o exemplo da tradição antifederalista americana. Eu estou completamente de acordo com a leitura que ele fez da história política americana. A Guerra Civil é precisamente um confronto entre duas visões muito diferentes de organizar não só as comunidades políticas individuais, mas a própria Federação. Não nos podemos esquecer que os Estados que se separam da Federação Americana constituem depois eles próprios uma confederação com uma Constituição única para todos,
independentemente de cada um dos Estados conservar a sua própria Constituição, mas isso também a União, isto é, a Federação Originária, também permitiu a todos os Estados conservarem a sua própria Constituição, mas o que é um facto é que a secessão tem como origem a Constituição de uma Confederação. E é interessante ler a Constituição que depois está em vigor, pelo menos durante a guerra, até o Sul ser derrotado, porque é uma Constituição que se reclama do espírito originário de 1787. Por isso eu gostava de dizer que é uma tradição ambígua, no sentido em que quem ouvisse o professor Pires Aurélio agora suporia que o movimento do Sul, chamamos assim o movimento político do Sul, é um movimento que que vai completamente ao arrepio da tradição constitucional que é fundada em 1787. Eles chamam-lhe inclusivamente uma tradição pré-moderna, etc. Mas há muitas vozes no Sul que estão a reivindicar precisamente o espírito de 1787 contra a sua perversão que ocorreu nas décadas seguintes. E, aliás, isso é uma tradição que ainda não morreu nos Estados Unidos. Não é? Pode ser agora muito minoritária, mas ela ainda está viva. Esta ideia de que, quando se forma uma federação, uma união política de Estados que eram anteriormente independentes, que há uma tendência histórica praticamente inexorável para que ela vá pervertendo a sua matriz originária, é uma espécie de lição histórica que estes americanos que se mantêm fiéis a esta tradição continuam a proclamar. Curiosamente, o que os sulistas dizem, a palavra que os sulistas utilizam nessa altura, na década de 60 do século XIX, mas mesmo antes, não é? Porque aquele movimento para a secessão começa muito antes, eles nunca se batem contra a palavra soberania. Eles nunca utilizam a palavra soberania como o objeto do seu combate e da sua reprovação política. Eles utilizam uma outra palavra, que eu acho que é o que fundamenta esta minha diferenciação, pode parecer subtil, mas que eu expus há pouco. Eles utilizam a palavra consolidation, não é? A consolidação. Reparem que é uma palavra que, ao contrário de soberania, descreve um processo. Não é? Consolidation é um processo que pode ter um princípio, pode ter um fim, mas é um processo, é uma ação que continua. No caso da soberania, não estamos a falar nesse registro. Então, o que é que significa consolidation? A meu ver, significa precisamente aquela perversão para a centralização do poder que não estava prevista em 1787. E, de certa maneira, os sulistas podem, alguns deles, pelo menos, reivindicar que eles sim, eles é que estavam do lado do federalismo mais autêntico. Aquele que, evidentemente, respeitaria as particularidades locais, estaduais e locais, isso sem dúvida nenhuma. Mas, quer dizer, o meu único ponto é que essa tradição é ambígua. Não quer dizer que estes elementos que o professor Pires Aurélio mencionou na tradição antifederalista não estejam lá presentes. Claro que isso obrigar-nos-ia a uma discussão sobre como é que esta tradição antissoberanista, neste caso americana, como é que ela se vai interceptar com uma tradição que é muito mais antiga, que é a tradição republicana, não é? E até que ponto é que eles são fiéis à tradição republicana clássica. A meu ver, eles não são muito fiéis a essa tradição republicana clássica, mas isso era uma discussão, se calhar, que vamos ter que ter noutro colóquio, e deixaremos para outra ocasião, mas, enfim, podemos também falar sobre isso aqui. Finalmente, porque também convém abrir este debate a toda a gente e como já toda a gente conhece a minha opinião, por isso não preciso estar aqui a repetir os argumentos. Só queria fazer mais duas ou três notas. Três. O professor Pires Aurélio colocou uma questão nestes termos, que a soberania precisa da ideia da representação. Não é? E depois ele desenvolveu o raciocínio dele, a acompanhar também o meu, e os dois em paralelo, o dele e o meu. Eu acho que aqui estamos os dois bastante próximos um do outro. E por isso a conclusão para esses dois raciocínios em paralelo que o professor Pires Aurélio colocou era: a soberania precisa da ideia da representação, mas o contrário também é verdade. Quer dizer, a meu ver, nas condições das democracias modernas, não há possibilidade execuível, desejável, útil para a comunidade de organizar a representação que não seja nos termos do Estado soberano. E parece-me que esse é o risco que as versões contemporâneas democráticas, com certeza, que se reivindicam de uma tradição democrática, é o risco que estas tradições democráticas estão a colocar à própria democracia. Não me parece plausível que seja possível organizar a democracia numa sociedade moderna que não seja uma democracia representativa.
as teses pós-soberanistas que estão a aparecer, que se reivindicam de uma democracia superior à democracia organizada segundo o princípio da soberania, com elas, a adesão a essas teses faz-nos correr o risco de fazer implodir a própria democracia tal como nós a organizamos nas sociedades modernas ocidentais e que, entretanto, se espalhou a outras regiões do mundo. O segundo ponto era este relativo à Europa. Era, de facto, a minha intenção colocar como limiar do que é que significa a soberania constitucional dos Estados-membros o direito de sucessão. Eu acho que é muito interessante, reparem que nós temos tratados a regular as relações políticas entre os Estados-membros desde 1957, não é? Desde a fundação da Comunidade Económica Europeia, e ao contrário do que muitas vezes se diz, o Tratado de 1957 já é um tratado de integração não só económica, mas também política, não vale a pena também esconder isso. O Tribunal Europeu de Justiça é fundado naquele momento e o Tribunal Europeu de Justiça tem sido um agente, talvez o principal agente da integração política das últimas décadas, e por isso o Tratado de Roma é um tratado de integração política, independentemente depois das interpretações que são feitas por correntes políticas como o gaullismo, etc., mas essa integração política está lá, não vale a pena ter ilusões quanto a isso. Agora, parece-me que é uma evolução muito interessante ter sido no Tratado de Lisboa, ou seja, há meia dúzia de anos, que se inclui um artigo que prevê especificamente o direito de sucessão. Eu acho que, quer dizer, não pode ser um facto que nos pode passar ao lado. A par disso, nós tivemos, entretanto, antes do Tratado de Lisboa, mas nos últimos anos, tivemos a Constituição da União Monetária, a integração monetária do euro, da criação do euro. O que é curioso é que, se está previsto no Tratado de Lisboa o direito de um Estado-membro de sair da União Europeia como um todo, no entanto, não está previsto, e até há boa jurisprudência que aponta no sentido contrário, mas enfim, vou ser modesto, não está previsto o direito de saída, o direito político, quer dizer, não existe nenhuma formulação jurídica para o direito de um Estado abandonar a União Monetária, abandonar a zona euro. Não existe, não existe. E, aliás, existe um princípio geral constitucional dos tratados da União Europeia que até aponta no sentido contrário, que a adesão à União Monetária é irreversível. Se existe aqui uma contradição entre o direito de sucessão que está no Tratado de Lisboa e depois os problemas da zona euro, enfim, isso é um problema que provavelmente os juristas vão ter que, e os políticos vão ter que resolver, se calhar, no futuro, não sei. No entanto, há um ponto que me parece igualmente importante, que eu pus no texto da revista, da Fundação. O professor Pires Orella não mencionou e eu aproveito para mencionar, estou a repetir o que disse, mas enfim, digo de uma maneira muito rápida, para não parecer que, para mim, o exercício da soberania seria apenas a efetivação do direito de sucessão, que é o facto de, se é um ato de soberania, ratificar um tratado internacional, neste caso um tratado que rege o funcionamento da União Europeia, se associado a esse tratado existem obrigações para os Estados-membros que o ratificam, então, e isto é que pode parecer algo paradoxal, a meu ver é um ato de soberania cumprir essas obrigações também. Isto é, nós não estamos a prescindir, a alienar a nossa soberania por cumprirmos as obrigações que estão inscritas nos tratados e que decorrem da aplicação dos tratados. Pelo contrário, parece-me que é um ato de soberania, um ato constante de soberania. Eu utilizei este exemplo no colóquio da FDL, mas vou utilizar outra vez. Acho que é uma formulação muito feliz de Rousseau, no Contrato Social, que era um soberanista de todos os costados, não é? Embora tivesse a sua própria teoria da soberania, mas muito devedora de Baudin e de Hobbes, também não podemos negá-lo, mas ele tem uma formulação muito feliz em que ele diz... Como vocês sabem, a teoria da soberania de Rousseau, para simplificar e por isto de maneira telegráfica, para Rousseau é soberano, não é o povo que é soberano, é a vontade geral que é soberana, que é uma coisa diferente. Muitas vezes se diz que existe aqui uma tese de soberania popular em Rousseau e não é exatamente assim, mas enfim, isso é um detalhe que não temos que lidar com ele aqui. De qualquer maneira, ele tem uma formulação muito interessante, em que ele diz assim: todos os dias o povo cuja vontade geral é soberana, tem de se colocar a si mesmo a seguinte questão, e deve o fazer de uma maneira formal. Não é apenas uma tomada de consciência, não. Deve ser um ato formal. Todos os dias tem de se perguntar se confirma o contrato social, se confirma a estrutura constitucional, chamamos assim, da comunidade política. Todos os dias. O que significa que
no dia em que o povo disser não, e que a vontade, ou que a vontade geral, para ser mais rigoroso, for a de não vamos continuar, vamos dissolver esta comunidade política, não é só isso que é um ato de soberania. A própria sustentação ao longo do tempo da comunidade política é um ato de soberania também. E por isso é que ele acha que tem de ser renovado. Okay? Eu acho que este ponto é tremendamente importante e é, às vezes surpreende-me, não sei se será a mesma opinião do professor Pires Aurélio, como é que raramente nos comentários a Rousseau, raramente aparece o tratamento desta questão que me parece mesmo importante. Finalmente, e termino aqui, esta questão da interdependência económica. Este é um problema muito difícil de tratar, também não tenho a veleidade de conseguir dar uma resposta definitiva a isto. Tenho uma grande simpatia pelas reservas que o professor Pires Aurélio colocou a este problema. Acho que é a partir deste diagnóstico que nascem todos os movimentos de adesão quase espontânea às teses pós-soberanistas, que é esta interdependência económica, é um facto dos últimos 20, 30 anos, que os Estados estão dependentes dos mercados internacionais, e se assim é, que sentido faz falar de Estados soberanos quando existe esta radical dependência nos mercados internacionais. Em primeiro lugar, nós não podemos ter uma discussão sobre o conceito de soberania se supusermos que, e muitas vezes isto é suposto, de uma maneira consciente ou inconsciente, agora pouco importa, mas se supusermos que, ponto 1, que a soberania enquanto noção está totalmente emancipada de vínculos éticos ou morais. Isso nunca esteve em causa na longa história do conceito de soberania, nem me parece que tenha a mínima relevância. Um Estado pode ser soberano e, no entanto, o exercício dessa soberania está fortemente vinculado a considerações morais, éticas e até religiosas. Ponto 2, e este é o ponto e é o que eu quero trazer para a discussão sobre a interdependência dos mercados. Nunca o conceito de soberania esteve dependente, e francamente seria uma loucura se tivesse estado dependente desta ideia de que o Estado soberano, de uma vez por todas, simplesmente por ser soberano, remove os limites de possibilidade prática na sua ação. Quer dizer, qualquer ação de um Estado, qualquer política de um Estado, soberano ou não, pouco importa, é evidente que está condicionado, está inserido, está inscrito numa matriz de possibilidades, matriz essa que é limitada pelos imperativos tecnológicos, pelos imperativos práticos de pura execuibilidade. Esta ideia de que o conceito de soberania transporta-nos para uma liberdade total de conciliação entre a eficácia dos meios e a bondade dos fins nunca esteve presente na longa tradição do conceito de soberania, nem o conceito de soberania uma vez precisou dele para o que fosse. Isto é algo que se está a atribuir à soberania, por isso é que eu utilizo esta imagem no artigo, que é as críticas que se fazem hoje ao conceito de soberania nem sequer são as críticas que se fazem a um político que violou promessas eleitorais. É uma coisa muito mais grave, muito mais esquizofrénica. O que nós o capital de queixas que temos contra o conceito de soberania hoje é equivalente a se acusar um político de ter violado promessas eleitorais que ele nunca fez. A soberania nunca fez essas promessas. Seria uma loucura se tivesse feito. Bem, eu ia dizer mais qualquer coisa sobre esta questão da interdependência económica, mas é quase certo que vai aparecer outra vez, por isso é melhor calarmos já. Muito obrigado. Eu se calhar vou aproveitar o facto de estar aqui, ser dono do microfone, para colocar algumas questões e se calhar vou começar por colocá-las ao Miguel. E se quisermos parte daquilo que me parece ser uma, não diria uma dificuldade, mas um aspecto mais desafiante do artigo, é precisamente a sua última frase. Portanto, o artigo termina referindo-se da seguinte forma: a atual crise deixou as teses do pluralismo constitucional e do pós-soberanismo num deserto político. Basta reparar como tantas vozes, tantos mais céticos, quer dos mais céticos, quer dos mais entusiastas, clamam por uma decisão que nos liberte da crise que nos oprime. Dir-se-ia, clamam por uma decisão soberana. A dificuldade que esta frase me levanta é decisão soberana de quem? Portanto, estamos a referir-nos. E porquê é que me levanta esta dificuldade?
porque de alguma forma parece-me que a tese do artigo é que há uma identificação entre a soberania e o Estado, para todos os efeitos, neste momento e na Europa, e vou-me centrar muito nas questões europeias, os Estados são Estados nacionais. Não há um super-Estado, há uma certa concordância que não há um super-Estado europeu, nem algo equivalente ao Estado Federal. Portanto, aqui surge a primeira dificuldade, que é, não existindo essa soberania associada a um Estado ao nível federal, de quem a decisão soberana. O que me leva a outro conceito do artigo, que me parece bem defendido no artigo e bem defendido aqui agora nesta intervenção, relativamente à questão de a soberania ser aquilo que permite federar a diversidade. Acho que é um conceito particularmente feliz, mas que também cria um problema, que é saber até onde. Até onde podemos nós federar a diversidade. Poderemos federar essa diversidade até ao ponto do Estado Mundial? Ou isso é algo que ultrapassa os limites da possibilidade de considerar que existe que o conceito de soberano continua a ser operacional, interessante, aplicável? Portanto, porque esse é o limite, enfim, pelo menos no nosso universo conhecido, o limite para a federação da diversidade. Ou só podemos considerar isto operacional num nível onde exista uma capacidade de associar essa federação da diversidade a uma ideia de representação. E nos tempos modernos a uma ideia de representação democrática. Portanto, se não conseguimos casar estes dois níveis, portanto, quer dizer, a ideia, ou se quisermos, dizendo de outra forma, a possibilidade de criar uma ideia de representação é um limite até onde pode ir o casamento a federação dessa diversidade. Porquê é que eu estou a falar deste ponto? Estou a falar deste ponto porque nós facilmente percebemos que há muitos diferentes níveis de diversidade sem que se ponha em causa a ideia de soberania. O nível a capacidade de federação da diversidade, por exemplo, dentro de um país como os Estados Unidos, é diferente da capacidade de federação da diversidade num país como Portugal. E, portanto, no entanto, vou dizer Portugal, porque Portugal é um país tradicionalmente particularmente homogéneo. É hoje menos homogéneo do que foi, mas é um país tradicionalmente muito homogéneo, com menos diversidade, se quisermos, do que a diversidade que nós vemos noutros países. Como é que nós podemos casar essa representação e, portanto, a representação corresponde depois a uma ideia de legitimidade do exercício da soberania e à capacidade pela percepção dessa legitimidade, tornar a federação da diversidade aceitável pelas pessoas. Portanto, as pessoas aceitam, tal como os jucnotes e os católicos aceitaram, enfim, melhor ou pior, com mais ou menos coação, para todos os efeitos, combater no exército de Richelieu. Isso aconteceu, talvez não em nome daquilo que hoje será La France, mas de uma coisa que já é a caminho de ser La France. Do interesse comum. E do interesse comum, mas que era... que apareceria nesses tempos. Portanto, porquê é que eu estou a levantar estas questões? Porque acho que elas chocam precisamente com os problemas que nós hoje vivemos e com as dificuldades de percepção, portanto, de casamento, se quisermos, da representação com a soberania, por exemplo, na gestão desta crise. Até que ponto é que os mecanismos que nós temos na gestão desta crise são os mecanismos apropriados? Até que ponto é que a tal decisão soberana de que o Miguel fala aqui no fim é possível de ter num quadro que é o nosso atual, onde essa decisão soberana, para ser efetiva, dificilmente poderia ser tomada nos espaços nacionais, que são os espaços dos Estados, para todos os efeitos, a que ele associa, pareceu, pelo menos a mim que associava, a ideia de soberania. Até que ponto é que o facto
daquilo que é a integração maior, a integração do mercado único, da moeda única, não é do mercado único, da moeda única, não prever a tal situação de saída, não viola a sua ideia de soberania, e aquilo que estamos a ver hoje não é de alguma forma consequência disso, e a dificuldade de ultrapassar esse tipo de problemas. Quer dizer, ele referiu aqui que, de facto, como toda a gente sabe, não podemos sair, quer dizer, podemos sair teoricamente da moeda única, mas há muita gente a dizer, enfim, eu não conheço os argumentos, sobretudo não conheço os argumentos jurídicos, há muita gente a dizer que quem quiser sair da moeda única tem que sair da União Europeia. Pessoalmente é uma questão que me choca. Não me parece que tenha a ver com enfim, agora não falo de questões jurídicas, provavelmente é uma consequência jurídica da forma como os tratados estão construídos, mas não me parece ter a ver com aquilo que é o espírito da própria existência da União Europeia, onde há países que não aderiram. Portanto, é uma espécie de castigo da adesão, a expulsão do clube da União Europeia. Quer dizer, não sei porque é que isso juridicamente é assim, porque é que há pessoas a defender isso. Nunca consegui perceber. Pode ser que o Miguel tenha uma explicação e que agora me dê. Mas, mais uma vez, parece-me algo que até esse próprio princípio viola uma das condições que ele estabelece para podermos falar de soberania. Bem, e eu fico-me por aqui, que eu devia ser moderador, mas só queria lançar aqui estas questões, portanto deixo aqui passo a palavra novamente ao Miguel, não sei se eu talvez passar primeiro ao Miguel e depois voltamos ao Diogo. Então, muito rapidamente, sobre aquela última frase da decisão soberana, que foi uma tentativa minha de interpretar as ansiedades das pessoas comuns na Europa inteira, não estava a pensar só em Portugal. Basicamente nós olhamos para os anos 2010 até agora, talvez agora menos, mas entre 2010 e 2012 acho que foi o auge dessa ansiedade, que havia ali a iminência de um colapso, pelo menos da zona euro, uma crise terrível para todas as partes, e o que angustiava muita gente era a incapacidade das altas esferas da União Europeia tomarem uma decisão definitiva sobre o assunto. Quer dizer, a vida política europeia parecia ser um encadeamento, uma sequência infindável de compromissos que eram ténues, e depois mesmo a efetivação desses compromissos demorava muito tempo, porque a própria efetivação tinha que ser sujeita a mais compromissos e a mais negociações. Esta ideia de que qualquer gestão política, seja de uma crise, seja de tempos de normalidade, tem de decorrer de um espírito de compromisso infindável, que é, por sua vez, uma decorrência destas jurisdições todas sobrepostas e confundidas umas com as outras, e em que nem todas coincidem umas com as outras, esse é o projeto político do pós-soberanismo contemporâneo. Por isso, as pessoas estavam a reclamar tão insatisfeitas pelo modo como a União Europeia estava a funcionar, pareceu-me a mim que, mesmo que não percebessem, as pessoas estavam a reclamar desesperadamente um regresso ao horizonte da soberania. Vamos tomar uma decisão definitiva sobre o assunto. Acaba a conversa, acaba a negociação. Vamos tomar uma decisão, a decisão é esta, esperemos que ponha fim à crise, mas é a decisão que se vai tomar. E não um arrastar permanente de negociações e compromissos e volta atrás, e depois chega-se à conclusão que quem chegou a uma conclusão, na verdade, não tem jurisdição sobre aquele assunto, porque essa jurisdição pertence a uma outra jurisdição. Isso é o espírito do pluralismo constitucional. E o nosso Neil McCormick, se estivesse entre nós, certo, não discordaria. Por isso, esta era a minha tentativa de interpretar o estado da opinião mais do que qualquer outra coisa. Não estás a responder de quem é a decisão soberana. Quer dizer, no sentido de que dás ao termo soberania. Mas no caso da União Europeia? No caso da União Europeia. Não, mas a União Europeia é uma estrutura política que pode não ter uma sede soberana entendida nos termos clássicos. Isso pode ser, isso era uma coisa que a gente tinha que discutir à parte, mas quer dizer, o ponto era se, para fundamentar aquela ideia de que as teses pós-soberanistas com a crise europeia tinham ficado num deserto político, era precisamente para tentar demonstrar que, do ponto de vista da opinião pública, o caminho glorioso que a Europa tinha diante de si, de que já não precisaria de criar estruturas verticais do exercício do poder, da regulação e por aí adiante, podíamos deixar isso tudo para trás, pôr isso tudo no caixote lixo da história, porque este horizonte democrático que a Europa tinha diante de si
tornava tudo isso obsoleto. E esta foi a minha tentativa de dizer, pá, não me parece que seja isto que as pessoas, que os cidadãos europeus estejam a dizer às instituições europeias. Não me parece de todo, parece que me estão a dizer exatamente o contrário. Isto são boas notícias para os federalistas puros e duros, que querem construir uma estrutura soberana federal, à imagem do que acontece nos Estados Unidos, mas podem ser também boas notícias para pessoas que, aqui como o Zé Manel, que não acham que essa solução seja grande coisa e gostariam, se calhar, até de regressar a uma localização mais nacional deste tipo de decisões. Acho que é ambivalente. A outra pergunta que o Zé Manel colocou foi esta respeitante à fronteira, ou qual é a fronteira a partir do qual nós já não podemos ir mais além na questão da Federação da Diversidade. Mas eu acho que aqui não existe nenhuma regra abstrata, nem poderia existir, não é? Mesmo que nós consideremos por boas razões que um governo mundial seja uma má ideia, que é o que eu acho também, por razões relativas à representação e outras, entre as fronteiras de uma comunidade política muito pequenina e o globo como um todo, há um conjunto infinito de soluções que só a história e a experiência histórica dos povos pode dar resposta. Quer dizer, não existe, acho eu, uma resposta abstrata, teórica, que diga qual é a dimensão ideal do Estado soberano. A questão não era essa, mas qual era o critério? Que eu posso estabelecer um critério para esse limite? Isso é a mesma coisa, não é? Nós não temos esse critério. Nós não temos uma teoria geral da política ou do direito que nos diga que, a partir deste ponto, a escala em que queremos operar esta tarefa de diversidade se torna incompatível com a própria tarefa. Não existe. Eu acho que isso depende da experiência histórica dos povos. Ninguém nos diz que um Estado gigantesco como a China não possa ser um Estado soberano durante 200, 300 anos em clima de segurança, de estabilidade, de coexistência pacífica, e ninguém nos diz, não é? Toda a gente a dizer que a China se vai desmoronar daqui por 50 anos, quando houver mais liberdade, porque as pressões regionalistas, etc., acabarão por destruir isso. Bem, os Estados Unidos, como o professor Pires Aurélio disse há pouco, teve uma guerra civil absolutamente destruidora na altura, em meados do século XIX. Nunca tinha havido uma guerra com aquele impacto destruidor. Foi uma guerra civil numa região do mundo que muita gente ainda considerava meio bárbara, não fazia parte ali do centro da civilização que era a Europa, e eles tiveram uma guerra civil dramática, e por isso aquela marcha triunfante do federalismo americano, que é invocado muitas vezes pelos federalistas europeus para dizer, se os americanos puderam fazer isto, porque é que nós não podemos? Basicamente o que os federalistas europeus estão a dizer é, nós devemos ter uma federação europeia, e se tivermos uma guerra civil daquelas pelo meio, faz parte do acidente. Finalmente, sobre esta questão, sobre esta dúvida que o Zé Manel colocou sobre a questão do euro. Do ponto de vista jurídico, não há mesmo nenhuma maneira de organizar a saída da zona euro. Não existe. Foi um lapso, foi intencional. A única via, do ponto de vista jurídico, não quer dizer que depois não se encontrassem soluções políticas, é evidente que provavelmente se encontrariam soluções políticas. Isso esteve em cima da mesa nos piores meses de 2012, quando a Grécia esteve na situação que nós conhecemos. Mas, de um ponto de vista meramente jurídico, não existe outra via, porque a única sessão prevista é a saída da União Europeia. Ora bem, eu há pouco, quando estava a falar isso pela primeira vez, estava a dizer que, no que diz respeito à União Monetária, existe até uma consideração jurídica que é contrária à da concessão do direito de cessão, que é, existe um princípio constitucional geral de interpretação de todos os tratados europeus, que é de a integração ser cada vez mais profunda e ser irreversível. Por isso, quem adere a uma estrutura da União Europeia, ao aderir, está a assumir um compromisso formal com o princípio da irreversibilidade. Por isso, não faz sentido comparar países que estão já na zona euro dos outros países, Polónia, Eslováquia, que ainda não estão... A Eslováquia já está. Polónia, Suécia, República Checa, que ainda não estão na zona euro, precisamente porque elas nunca, com a adesão à União Monetária, nunca, solenemente, de um ponto de vista formal, ficaram com mais uma carga de irreversibilidade da integração. Por isso, nós estamos sob, por exemplo, Portugal está sob uma obrigação jurídica, esses países não estão. Aí não existe contradição nenhuma. Era só isto. Bem. Eu acrescentava 2 ou 3 breves observações sobre o que foi feito. E centrava-me também na questão europeia, creio que, obviamente, que é aquela que mais nos interessa. Há um ponto que, aliás, é só o que vou fazer, é sublinhar algumas coisas que já aqui foram ditas. A articulação da democracia com a representação.
e da meia-democracia com a soberania. Ora, transposto isso para a Europa, significa que falar de democracia europeia, de democracia no exercício do poder, quer dizer, a nível da Europa, se transforma numa, digamos, numa maneira de falar, numa maneira de dizer. Porque, de facto, não há isso foi discutido há 10 anos, falou-se muito nisso, depois, de repente, deixou de se falar, não há, efetivamente, um povo europeu, não há um demos, portanto, quer dizer, o poder assenta, digamos, numa democracia toda ela indireta, através da representação dos Estados que supostamente delegam algo que está compreendido na sua própria soberania e, portanto, através disso. Mas nem sequer é isso que nós vemos já diretamente na Europa. Esse é que é o meu problema. É que se fosse tão simples, quer dizer, se nós víssemos as instituições europeias pudessem ser descritas analiticamente, única e simplesmente, como um passo mais avançado da fonte democrática colhida nos povos europeus, o ser indireto não me perturbava. Agora, não creio que essa seja, digamos, a justa descrição, digamos, das entidades e dos decisores políticos europeus neste momento. Isto é uma observação que eu faço e que me levanta algumas dúvidas. Porque isto tem a ver, efetivamente, com a questão do critério da federação da multiplicidade e da diversidade, que, naturalmente, não há um critério jurídico. Não há um critério jurídico, embora todo o pensamento, toda a discussão da parte federalista neste momento na Europa decorre no pressuposto de que existiriam critérios jurídicos ou possibilidade de recorrer a critérios jurídicos para o definir. Porque, no primeiro momento em que eu defino a federação como uma solução para a crise, a federação aí seria o centro decisor, eu estou a pressupor que ou pelo menos estou a varrer para debaixo do tapete todos os problemas que levanta a federação sem uma base existencial de um demos. Esse é um aspecto da questão que eu normalmente não vejo discutido. Não vejo discutido que é. A federação que é vista quase alucinatoriamente como solução para a crise. O poder decisório político. Sim. Como é que esse poder político se organiza jurídico e administrativamente, qual é a sua base democrática, até onde é que ela vai, quais são os seus critérios de definição, quais são as diferenças que consegue, quer dizer, que integra e quais são os critérios que levam a separar. Esses, para mim, são os problemas que levanta a suposta solução federal, a solução da Europa política. Creio que é disso que as pessoas estão a falar, mas terá uma Europa política com que base, porque a base factual não existe e, como Miguel disse muito bem, que aqui não há um critério jurídico para dizer as diversidades até um espectro de uma certa dimensão podem ser integradas, a partir daí não podem ser integradas. Há aproximações, o Tocqueville, por exemplo, num capítulo da democracia na América, explica porque é que a federação nos Estados Unidos foi possível. Não creio que essa seja a única maneira como ela foi possível. A federação na Alemanha foi possível em condições bastante diferentes da federação americana, mas, digamos, tem que haver algo do ponto de vista histórico e essencial que a produza e que consiga efetivamente organizar toda uma diversidade de populações. Aqui seria uma diversidade de países que foram sendo integrados de uma forma mais ou menos aleatória ou, a meu ver, para o meu gosto, excessivamente pragmática, mas que não tem qualquer possibilidade de lastrar uma unidade política e uma unidade soberana. Isto do meu ponto de vista. A menos que se queira continuar, e aí, quer dizer, ligo-me um pouco àquilo que o Miguel já disse, a menos que se queira continuar numa lógica que é a lógica típica do liberalismo, quer dizer,
digamos, por desconsideração ou minimização das questões políticas, que é dizer que pode-se construir uma federação da mesma forma que se construíram nas últimas décadas dezenas e dezenas de Estados pelo mundo fora, cuja base empírica e de sustentação são muito relativas e das quais eu tenho algumas dúvidas se vão aguentar. E, no entanto, eles são Estados perfeitamente reconhecidos pela comunidade internacional. No entanto, são Estados, e são Estados, desse ponto de vista, são Estados soberanos. Vamos dar um nome a Guiné-Bissau. Até que ponto é que ele não é, efetivamente, uma criação, na medida em que ele não tem, e aí é uma base não só de sustentação económica, não me estou a referir só a esse aspecto, que desde a origem eram perceptíveis, mas também não tem uma base essencial de integração das diversidades que estão ali num pequeno território e numa população de meio milhão de pessoas, estão ali toda uma diversidade que, pelo visto, não é integrável. Mas a comunidade internacional julga que é integrável, há uma soberania. É um caminho possível, mas que tem, aparentemente, a realidade é um pouco nhurra e recusa-se a seguir essa via. Muito obrigado. Eu vou aceitar agora 3 ou 4 questões. Talvez 4 notas, se me permitem a apresentação, 4 notas, pequenas críticas aos palestrantes, incluindo o moderador, que exerceu também a sua soberania de microfone. Em primeiro lugar, em relação àquilo que disse o professor Pires Aurélio, eu permito-me discordar que John Caldwell Calhoun, que é assumidamente o maior pensador sulista pré-Guerra da Secessão, fosse pré-moderno. Aliás, para índice disso, eu tenho muitas dúvidas que a Temas e Debates e o Círculo de Leitores tivessem acedido a editar a tradução para português de uma das principais obras de Calhoun, se lhe reconhecessem esse caráter pré-moderno que o professor lhe atribuiu. Em segundo lugar, não precisamos estar preocupados com a emergência de um demos europeu, porque não parece que isso vai acontecer. Pelo menos mesmo depois das próximas eleições europeias, a 25 de maio de 2014, que terão outras consequências mais interessantes, a meu ver. A segunda nota crítica seria precisamente para a observação feita pelo nosso moderador relativamente ao panorama da existência de Estados nacionais que constituem a União Europeia. São todos Estados-nações? Não, alguns não são Estados-nações. E nunca foram. No caso concreto, agora é moda o Germany bashing, não é? Bater na Alemanha, ou na senhora Merkel, ou no senhor Wolfgang Schäuble. Mas o facto é que a Alemanha só foi um Estado-nação, e mesmo assim incompleto, porque 2/3 da Suíça, o Liechtenstein e o Liechtenstein ficaram fora disso, só foi Estado-nação entre 1938 e 1945. Durante um período histórico muito restrito. Na maior parte dos tempos, o povo alemão, ou o povo germânico, ou as populações de língua materna alemã, nunca estiveram integradas na mesma estrutura estadual, nem mesmo durante o período do Sacro Império Romano-Germânico. Portanto, sim, há bastantes Estados-nações na Europa que constituem, ou os Estados constituem a União Europeia, mas há muitos que não são propriamente Estados-nações. Por exemplo, até o caso da Finlândia. A Finlândia é um Estado-nação muito recente, os Estados Bálticos são Estados ainda mais recentes. E há Estados que provavelmente vão deixar de ser, são Estados, por exemplo, multinacionais ou binacionais, estou a falar no caso concreto do Reino da Bélgica. Portanto, não me parece que isso seja, digamos assim, um fenómeno, é um fenómeno, é um dado pregnante da questão, em boa medida determinante, mas não é totalmente condicionante ou não é generalizável nesse plano. É de facto uma falácia com que nós nos defrontamos porque estamos habituados a este cantinho confortável aqui na Península Ibérica. Já foi mais confortável, mas... Terceira observação, a terceira nota, em relação ao meu amigo Miguel Morgado, tem a ver com o seguinte. Assim, de facto, o tratado, ou os acordos, o conjunto de acordos que instituiu a União Monetária, não permite, à partida, a saída da moeda única.
Mas uma coisa é ser moeda única, outra coisa é ser a única moeda. Portugal, por força da sua participação na União Económica e Monetária, adotou o euro como moeda, mas não tem de ter apenas e só como única moeda com curso legal no seu território, como Estado soberano. Só um bocadinho, pronto. Só um bocadinho soberano. O euro pode ter o dólar norte-americano. Pelo menos, tenho a certeza que o professor Álvaro Santos Pereira, com quem eu abordei muito brevemente esta questão em abril de 2011, portanto, quando ele era ainda só um blogueiro, ainda não era membro do atual governo, por acaso descaiu-se e concordou comigo. Como eu não deitei o mail para o lixo, ainda lá o tenho guardadinho. Mas, de qualquer forma, nada impede que Portugal, mantendo a sua participação na União Monetária, que permite que o euro tenha circulação legal como moeda em Portugal, adotar, em paralelo, o dólar norte-americano. E, se calhar, era um mecanismo prático e expedito de, tendo a possibilidade de emitir dívida, isto seria, claro, um expediente meramente teórico, emitir dívida noutra moeda que não o euro, mas que fosse também moeda oficial da República Portuguesa, fazer baixar necessariamente os juros cobrados pelos mercados à dívida soberana titulada e denominada em euros. É uma experiência interessante, pelo menos como ensaio intelectual. À partida, não vamos negar uma ciência que desconhecemos. E por aqui. Obrigado. Mais uma questão aqui. Ali. Muito obrigado. Eu caí aqui um bocadinho de paraquedas, não conheço o artigo, descubro a revista e é com muito prazer que estou aqui a ouvir-vos sobre este assunto muito interessante. Eu não resisto à tentação de comentar a última nota crítica que foi feita sobre a questão Exatamente. Porque, no meu entender, a questão da União Económica e Monetária não se prende apenas com a existência de uma moeda única. Aliás, eu não sei se é exatamente, tecnicamente, como disse, se é possível, o que disse, e se o Álvaro Santos Pereira concorda ou não. A questão que se prende com a União Económica e Monetária é, na minha opinião, muito mais do que a moeda única, é a concessão, digamos, entre aspas, da soberania em matéria de políticas monetárias. Essas sim é que limitam o exercício da governação e poderão ser muito mais condicionantes do que a própria existência de uma moeda que esteja a correr no país. Tenho sérias dúvidas de que seja possível o Estado português ou um Estado dos que estão, penso que dos 17 que estão na União Económica e Monetária, possam ter o rublo ou o zloty ou o dólar americano a correr também como moeda oficial. Mas, enfim, essa seria outra questão a colocar, eventualmente, ao Ministro da Economia. Agora, das finanças, sim. Não, mas como referiu o Álvaro Santos Pereira, refiro-me a ele como académico. Sim, mas eu refiro-me a ele como académico. Bom, mas onde eu gostava de interpelar, digamos, o trio de reflexão sobre a soberania, tem mais a ver com isto, que na minha opinião é um assunto que poderá ter mais pano para mangas, que é o seguinte: eu fico com a sensação, ouvindo-vos pela primeira vez, sobre um tema que é recorrente e que já tem tantos anos como a humanidade, quase, fico com a sensação de que se para no tempo. Ou seja, soberania quase que se para no tempo com os princípios da Revolução Francesa, para-se no tempo de uma discussão que corre o risco de ficar anquilosada por uma questão muito simples que vocês talvez indiretamente tenham falado, não sei se o artigo refere, mas que tem a ver com o aspecto da globalização, que é um chavão que pode servir para tudo ou para nada, mas que, na minha opinião, me forçou a interpelar-vos com esta matéria. O século XXI e a nossa geração, que é uma geração única na história da humanidade, nunca existiu uma como a nossa,
pode-se procurar todos os indicadores. Os Incas podiam ser muito avançados, mas não iam daqui. Eu, se pegar no meu telefone, eu tenho o meu filho a trabalhar em Timor, ele responde-me neste momento e diz-me se está a chover. No tempo dos Incas isso não acontecia. E no tempo do Afonso Henriques também não acontecia. Portanto, neste momento, qual é a questão que se me coloca? Soberania, ligação à construção abstrata, que o professor citou, jurídica, e ligação à representação. No momento em que a globalização, com os ingredientes todos de que nós dispomos hoje, de contacto em tempo real com o mundo inteiro, no momento em que nós queremos, nós iremos precisar de leis mundiais ou leis universais. A questão que eu coloco, como é que nós vamos interferir neste conceito de soberania e representação? E deixo uma pergunta, até porque o Dr. António Barreto é o ilustre representante da ciência, da sociologia. Pergunto-me se não será mais a sociologia a resolver esta questão e a responder a esta questão do que propriamente a ciência política. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou dar a primeira palavra aqui ao Diogo. Tentarei ser telegráfico, porque já estamos aqui há algum tempo. Primeiro, agradeço a sua primeira observação e correção quando eu referi como pré-moderno o pensamento antifederalista, caindo no erro que eu queria corrigir, que é de considerar que só é moderno o pensamento estatal. O que eu quis dizer é que na modernidade coincidem não apenas, digamos, do ponto de vista político, tanto do ponto de vista do pensamento político como na prática política, digamos, forças e tensões claramente estatais, e a invenção do Estado é, de facto, digamos, marca a modernidade, mas, digamos, há ideias que não prescrevem, que são, digamos, continuam a lastrar muita discussão política, não só nos Estados Unidos, também na Revolução Francesa, mas nos Estados Unidos, de certeza, e concretamente em John Callan. Não quer dizer que não chamei um pré-moderno para dizer completamente desatualizado, acho de resto que é um autor da maior pertinência, mas é exatamente, é um político que todo o pensamento dele está estruturado, digamos, as matrizes do pensamento dele é perfeitamente ao lado da matriz estatal. Podemos falar nisso noutra altura, mais desenvolvidamente. Respondendo à sua segunda questão, eu não me preocupa o demos ou o povo europeu. O que me preocupa é que se possa esquecer a sua não existência. E tenho algumas razões para temer isso, na medida em que já se tentou fazer-lhe uma Constituição, apesar dele não existir. Eu não sei o que é que se estava a constituir, mas lá que se tentou uma Constituição, tentou-se. Relativamente à questão da globalização. A questão da globalização, não tendo sido aqui muito, digamos, desenvolvida ou sequer referida, creio que ela está presente nesta discussão. Quando se fala hoje da soberania e quando se diz que ela é pertinente, está-se a pretender, e quem o defende, o autor do artigo defende-o, e nisso estou perfeitamente assino por baixo, que faz sentido no mundo globalizado falar de soberania. E soberania quer dizer diferentes centros de poder que têm na base comunidades organizadas de uma forma ou de outra, mas que podem naturalmente tomar decisões de projeção internacional, mas que são internacional no sentido literal da palavra, que são decisões que são tomadas por vários centros de poder. A menos que suponhamos um mundo perfeitamente que dispense a soberania, mas aí eu estarei de acordo com, dizia há um tempo um jurista inglês, que um mundo sem soberania seria tão diferente daquele que temos hoje como o nosso é do mundo no tempo das cavernas. E isso, eu penso que... e a verdade é, os factos que temos aí presentes é que o facto de existir uma globalização e de podermos telefonar agora para Timor não quer dizer que a Austrália e a China não estejam soberanamente a discutir e a pensar sobre Timor. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Antes de passar a palavra aqui ao Miguel, que vai ter
Enfim, será a última intervenção. Quero só acrescentar uma pergunta. E a pergunta é, em relação àquele dilema, portanto, voltando à frase final do artigo, dizes que, portanto, os pós-soberanistas ficaram numa terra de ninguém, e isso deu força aos federalistas e aos soberanistas nacionais. De que lado é que tu te colocas? Então, deixa-me começar por aqui. Desculpe, não sei o seu nome, mas só queria... A resposta que eu vou dar tem de ser entendida como um complemento ao que o professor Diogo Pisarello diz, porque eu concordo com o que ele diz e só vou acrescentar o seguinte. Na verdade, nós falámos do tema aqui, só que, e até foi o professor Pisarello que levantou isso lá na primeira intervenção, que é ter aparecido esta crítica de que a soberania é uma coisa obsoleta, que teve o seu tempo histórico e por isso, e esse tempo histórico acabou. E é uma crítica que, tanto eu como ele, achamos que não é uma crítica suficientemente forte. Por isso o tema da globalização foi discutido aqui sobre esse chapéu, não é? Agora veja, eu sou muito sensível à questão da inovação histórica, das novidades históricas e de como nós temos de adaptar as nossas estruturas, não só a nossa existência pessoal, como a nossa existência coletiva, temos de adaptar as nossas estruturas a todas essas novidades históricas. Eu sou muito sensível a isso. Agora, o que nós não nos podemos esquecer é, quando se diz que os tempos estão a mudar ou já mudaram, o mundo é diferente e por isso os conceitos que nós utilizávamos, as estruturas que utilizávamos que vinham do passado, têm de mudar também com elas, e não se pode esquecer de uma coisa, é que há, e isso está suposto na nossa discussão desde o início, é que há uma forma política que nós queremos preservar, que é a democracia constitucional representativa. Se nós não tivermos esse compromisso político, então tudo bem. Então, esta discussão que tivemos aqui sobre a soberania, se é relevante, se não é relevante, até eu e o professor Diogo Pisarello somos capazes até de ter que pôr a proverbial viola no saco e vamos cada um lá na nossa vida. Mas o ponto é que nós temos aqui uma espécie de âncora no meio disto tudo, que é que nós queremos preservar democracias representativas constitucionais. E repare que isto não são só instituições jurídicas. Queremos preservar essas democracias no entendimento liberal de democracia que todos temos de uma maneira, quer estejamos mais à esquerda ou mais à direita, que é sociedades onde nós somos livres de formular as nossas próprias concepções de felicidade e tentar viver em conformidade com elas. Ou seja, aquele entendimento mais básico que nós temos de liberdade. Liberdade entre pessoas diferentes. Ora, isto é, se quiser chamar isto um modelo de sociedade, democracia representativa e constitucional, com uma sociedade livre em baixo, se quiser chamar isto um modelo de sociedade ou um modelo de comunidade política, esse nós queremos preservar. E queremos preservar mesmo contra a velocidade do tempo histórico. Para nós nada nos consola se houverem grandes transformações tecnológicas e nós tenhamos que ir comprometer as nossas liberdades pessoais simplesmente para acompanhar esses novos tempos históricos, percebe? Por isso, claro que nós temos de acompanhar, as sociedades têm de acompanhar o movimento histórico. Mas nós não vamos nunca poder acompanhá-la totalmente porque há uma coisa que nós queremos preservar, queremos protegê-la desse tempo histórico, está a ver? Por isso é que há isto. Mas repare que foi bom ter levantado esse ponto porque parece-me que é um problema que está sempre presente também nestas discussões sobre a soberania. Ela está obsoleta e, portanto, nós estamos agora a que abraçar o novo mundo que foi criado ou pela globalização, ou pelos mercados, ou pelo movimento revolucionário internacional, seja o que for. Não, há aqui uma coisa que a gente quer preservar, que a gente quer separar do tempo histórico. E quando é assim, então, nós não podemos ajustar tudo ao que a história nos dita, não é? Isso gostava de fazerem essa observação em complemento com o que o professor Diogo Pisarello já disse. Quanto ao que o Fernando disse, eu, enfim, não tenho muito a dizer sobre isso porque eu acho que o Fernando fez uma série com toda a amizade, Fernando, fizeste uma série de confusões primeiro sobre qual é o problema da crise, quer dizer, como é que emissões em dólares lhe provocariam a queda dos juros porque teriam uma superioridade qualquer. E repara uma coisa, qualquer país numa sociedade livre na Europa e na América do Norte, nessa história de legal tender, quer dizer duas coisas. Hoje em dia, nos Estados Unidos, quer dizer duas coisas. Se a FNAC agora quiser, eu vou comprar um livro aqui na FNAC e se me quiserem aceitar em dólares, não há nenhuma lei do Estado, não há nenhuma lei do Sistema Europeu de Bancos Centrais que vá proibir a FNAC de me dar o livro em troca de dólares americanos. Nada. Por isso, se o país quiser ter dólares aqui, ienes, pode ter. Aliás, muitos Estados europeus, Hungria, Polónia, Suíça, fazem, tanto no mercado da dívida
pública como no mercado da dívida privada, há muitas emissões em moedas que não são as nacionais. Eu acho que não só não traz novidade nenhuma, mas isso não era... É muito difícil perceber como é que isso conduziria de algum modo a uma solução, ou pelo menos a aproximação de uma solução da crise que nós vivemos, que não tem nada a ver com esse problema de haver concorrência entre moedas ou de não haver. E repara, o ponto hoje para nós não é só a questão de nós fazermos as nossas emissões de dívida em euros. O Estado português pode fazer emissões de dívida em dólares, se quiser. Não há nada que o proíba. Agora, há duas coisas aqui, duas considerações a ter em conta. Primeiro, o Estado português ou o Estado espanhol pode aceitar que os seus cidadãos paguem impostos, os seus impostos em moeda que não o euro? Não, não pode. Não pode. Não, neste momento não pode. Há essa inviabilidade jurídica. Não pode. Tem que ser em euros. Se houvesse uma inovação jurídica qualquer do Estado espanhol ou português para dizer não, agora passamos a aceitar também pagamentos noutras moedas, isso não violaria... Hoje em dia é assim. Hoje em dia é assim. Se o Estado português abrisse essa porta aos contribuintes portugueses que paguem os vossos impostos noutra moeda, se isso violaria algum enquadramento jurídico na União Europeia, não sei, sinceramente tenho dúvidas. Agora, finalmente, o segundo ponto, que é, quando nós estamos na União Monetária, a importância de se a moeda é o euro ou se é outra qualquer, fica fortemente relativizada a partir do momento em que o financiamento do sistema financeiro a que nós temos acesso é o do Banco Central Europeu, não é o de outro Banco Central qualquer. Portanto, isso faz com que a ideia de haver uma concorrência entre moedas conduziria a que um resultado mais benéfico para toda a gente, lamento, mas não teria esse resultado. Agora acabou, desculpa lá, já passámos muito da hora. Só mais uma coisa para o Zé Manel. Ele pergunta-me se eu estou de um lado ou do outro. Eu não estou nem de um lado nem de outro. Estás com os pós-soberanistas. Também não. Bem, muito obrigado mais uma vez. Foi a primeira de um ciclo de conferências que partem de artigos da Revista 21, também uma colaboração entre a Fundação e a FNAC, que eu espero que seja bastante profícua, que tem já outras iniciativas marcadas, sendo a próxima daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, dia 21, não, estou a dizer mal, daqui a 15 dias não é dia 21, é dia 28, portanto, dia 28, para debater o artigo relativamente à liberdade à liberdade do mercado económico, com o autor, André Azevedo Alves, e o Francisco Veloso, diretor da Faculdade de Economia da Universidade Nova. Portanto, convido-os também a estar presentes nesse debate. Obrigado. E muito obrigado a todos novamente.